A paz de Cristo, meus irmãos. Quando nós deixamos um pouco de lado os nossos problemas e passamos a nos ocupar com as coisas de Deus, o Senhor mesmo passa a se ocupar das nossas coisas. Essa é a máxima que Jesus trouxe quando um dia disse: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele nos ensinou que nós devemos querer entender, buscar o reino dos céus. Isso foi o que fez um príncipe em Israel, um mestre em Israel que ensinava aos centenas e centenas de judeus sobre a lei. Ele buscou um dia Jesus à noite para não querer se comprometer. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João fala que ele chegou diante de Jesus e disse assim: Rabi, bem sabemos que és mestre em Israel, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus, logo deixando de lado toda a bajulação, foi direto ao assunto, porque sabia o que a alma daquele homem precisava. Jesus disse a ele assim: olha, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quando Jesus disse aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, ele não estava falando de salvação, como muitas vezes se ensina. Ele estava falando de revelação. Quando Nicodemos foi procurar Jesus, ele não estava atrás de salvação, ele estava atrás de revelação, de entender o que era aquela vida, aquela presença poderosa nas palavras de Jesus. Porque um dia ele viu Jesus falar, ele viu essa presença e essa unção e quis entender o que era aquilo. Ele quis aquilo para ele, ele só não entendia nem sabia o que aquilo era o reino dos céus. Quando nós deixamos os nossos problemas um pouco de lado e buscamos mais a Deus, o Senhor se ocupa das nossas coisas. A Bíblia diz que Jó, depois que perdeu os seus servos que ele amava e tinha como amigos, depois que ele perdeu a sua casa, os seus bens, tudo que ele tinha, depois que ele viu os seus filhos amados morrerem, depois que ele ouviu de uma mulher, da mulher que ele tinha, de quem ele esperava uma palavra de conforto e consolo, depois de ter ouvido dela que ele deveria morrer e amaldiçoar a Deus e desistir de todas as coisas, ele teve ainda uma última prova. A última prova de Jó foi o perdão. O Senhor disse a ele que ele deveria orar pelos seus amigos. Veja bem, ele não ficou ali olhando para a vida dele, para as circunstâncias, para o estado de miséria em que a alma e o ser dele se encontrava. Ele, ao invés disso, foi interceder por aqueles que só vieram julgar, por aqueles que só vieram criticá-lo, aqueles que diziam ser seus próprios amigos. E ele orou por eles e abençoou aqueles que o maldisseram. E a Bíblia diz que no momento em que Jó orava pela vida dos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro e a sorte de Jó. Quando nós esquecemos um pouco dos nossos problemas, o Senhor se ocupa e cuida das nossas coisas. Amém? E naquela situação, Nicodemos, sem entender, ouviu novamente Jesus reforçar o que tinha dito anteriormente. Jesus disse a ele: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quando Jesus disse entrar no reino dos céus, novamente, ele não estava falando de salvação, mas sim de revelação. Entrar no reino dos céus é você ter a sua mente e o seu coração ligado nas coisas de Deus, ligado com o Senhor. Isso é entrar no reino dos céus. Nós não fomos chamados nessa vida para nós crescermos, nós estudarmos, nós casarmos, nós termos filhos somente. Isso é a bênção de Deus, é. Mas o propósito primordial do Senhor na nossa vida não é isso. Nós fomos chamados para povoar o reino dos céus, porque tudo isso que é a bênção de Deus é só aqui nessa terra. Nós somos chamados para povoar o reino dos céus, para consolar os corações, para abençoar e interceder pela vida das pessoas, mesmo em meio às nossas lutas, mesmo naqueles momentos em que a gente acha que está mais fraco e que a gente não pode dar uma palavra para alguém, que não tem condições de orar por alguém e que as pessoas é que devem orar por nós. É nessa hora que a graça e o poder de Deus se manifesta através de nossas vidas. É por isso que nós devemos querer entender o que é o reino dos céus. O Senhor, Ele só não nos ensina aquilo que não nos é essencial,
Aquilo que importa, ele nos ensina. Eu recordo que eu conheci um adolescente que, quando era novo convertido, ele sempre via em um lugar como este. Ele vinha para a beira da praia com o Novo Testamento, ler a Bíblia e refletir sobre o Senhor, aprender de Deus. E um dia, ele colocou no coração dele de entender como Deus foi gerado, como Deus nasceu. E ele vinha para a beira da praia e chegava lá e começava a ler o Novo Testamento dele. E quando ele achava que estava chegando na resposta, ele voltava para o começo. E depois ele continuava novamente, continuava a ler e refletir e meditar. E quando ele achava que ele ia chegar na resposta, ele voltava ao princípio. E um dia ele desceu e ali na areia ele começou a fazer um buraquinho com o dedo. E de repente o Espírito Santo veio até ele e falou assim: meu filho, é mais fácil tu pegar esse mar de água que está diante dos teus olhos e colocar dentro desse buraquinho que tu fizeste com os teus dedos, do que tu entender ou compreender como eu fui gerado. Porque eu não fui gerado, eu não tenho princípio, eu sou o princípio de todas as coisas. Assim o Espírito Santo falou para aquele menino. E ele entendeu que o Senhor, ele só não nos ensina aquilo que não nos é essencial, mas quando nós buscamos a Ele de coração, Ele nos revela assim o que é o reino dos céus. Amém? Então o reino dos céus, além de ser paz, é isso. É você, mesmo em meio às tribulações e às tuas lutas, deixar de lado a sua dor e dizer que o seu amor é maior do que a sua aflição. Abençoar ao invés de chorar. Declarar vitória ao invés de se angustiar e se queixar. Amém? Que Deus te dê uma palavra que Deus te dê um dia de paz, um dia de bênção e um dia de vitória no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.